Pai, então, pra que se preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, então, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que se preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo, para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos gravar dia 1º de novembro. A palavra no Pão Diário, que a gente tem sempre lido para vocês, né? O Pão Diário. Dia 1º de novembro. No abrir e fechar de olhos. No seminário aprendi que deveria ficar próximo ao caixão para dirigir um culto fúnebre. Porém, na primeira vez que tive de fazê-lo, eu ainda tinha medo de defunto. Fiquei imaginando como me livrar da situação. Pedi à família que se aproximasse de seu falecido, assim eles formaram um paredão que me impedia de ver o morto. Depois da cerimônia, fui elogiado por permitir aos familiares ficarem próximos ao caixão. O que pensaram ser cuidado pastoral, na realidade, era fruto do meu medo. No texto bíblico apontado, nós temos 3 conclusões, né, no texto de Jeremias, capítulo 24, versículo 26. Temos 3 conclusões. A morte é inevitável. No momento em que fomos gerados, Jesus estipulou nosso prazo de validade. A tristeza é incomparável. A dor dessa perda é absolutamente solitária. A mulher que perde seu marido não sabe como sofre o filho que perdeu o pai. A dor é proporcional ao relacionamento. A esperança é invencível. Jesus vai voltar. Os céus celebrarão quando Deus disser é hoje. Os anjos descerão, prenderão todos os demônios e abrirão todos os túmulos. Todos os que se entregaram a Cristo ressuscitarão e subirão para se encontrar com o Senhor. Que dia glorioso! O consolo é inefável. O Senhor nos consola hoje por meio do Espírito, da palavra e da igreja, e depois nos consolará para sempre no céu. Como servos de Deus, que vivamos à luz de sua vinda, que pode acontecer a qualquer momento. Essa esperança ameniza nossas dores. Jesus tira a dor que lateja em nosso coração e nos consola por amor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 13 a 18 diz assim: estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós sabemos que o momento que se aproxima, né, hoje 1º de novembro, hoje dia, considerado dia de todos os santos. A gente aprende que o dia de todos os santos é pessoas que optaram, pessoas que optaram por seguir a santidade, e cada um de nós podemos fazer isso na nossa vida. Podemos optar por seguir a ser santos, no sentido de obedecer à vontade de Deus, no sentido de fazer a vontade daquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós sabemos que temos um chamado, cada um de nós temos um chamado, temos um propósito nessa vida, e ser santo é estar
mais próximo dessa santidade, seguir os passos daquilo que Jesus tem para nós. Nós sabemos os mandamentos, em alguns momentos a gente até esquece, a gente vê que os mandamentos de Deus estão perdidos, muitas pessoas esquecem desses mandamentos, mas eles ainda existem, e são esses mandamentos que norteiam a vida de um servo de Deus, e a gente deve seguir isso. E no dia de amanhã, nós sabemos que é o dia dos finados. Então, como a palavra diz aqui, às vezes a gente tem medo da morte. A gente tem medo de dizer, chegou o momento da morte. Mas se a gente entender que esse momento é um momento de consolo e vitória para com Deus, nós conseguiremos amenizar um pouco. Como o texto mesmo diz, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem um certo receio do que vai acontecer. Mas aquele que tem fé, aquele que está firme no propósito de que Deus vai voltar, nós sabemos disso, que o momento não está fácil, nós sabemos que estamos nos momentos de cumprir a palavra de Deus. Se a gente seguir, e ler a Bíblia, a gente vai ver que muitos dos acontecimentos da nossa realidade estão lá na Bíblia, do que está acontecendo, o momento que nós estamos passando. Então está próximo mesmo de se cumprir tudo aquilo que Deus tem na nossa vida. Cabe a nós, a cada dia, seguir mais a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Às vezes, muitas das vezes a gente tem visto pessoas esquecerem dos mandamentos, dos princípios de Deus, pessoas confundirem aquilo que está escrito na palavra, mas a palavra de Deus é uma só. E o que está escrito na palavra é o que Deus tem por nós, é o que norteia a nossa vida. E se a gente seguir exatamente o que está escrito na palavra, sem segundas intenções ou sem segundas interpretações, muitas pessoas querem interpretar a Bíblia do jeito dele, o que é mais conveniente para se viver. É o que a gente vê nos dias de hoje. Interpretações erradas da palavra de Deus, e as pessoas continuam vivendo com interpretações erradas. Acham textos da Bíblia, interpretam de outra forma e assim querem viver, mudando o que é a vontade de Deus para que é a vontade do homem. Viver segundo a vontade do homem não é seguir a vontade de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve a vontade, e os desejos humanos. Então a gente tem que entender muito isso que está acontecendo, e às vezes a gente tem esse medo. Esse medo de que as coisas vão acontecer, de que vamos chegar no dia de nossa morte, mas se entender que morte é vitória. O apóstolo Paulo diz muito bem que viver é muito bom, mas morrer é o lucro, daquilo tudo que a gente viveu. Então, se a gente quiser viver na santidade, como o dia de hoje, um dia de todos os santos, de viver nessa santidade, a gente consegue ter um caminho com Deus. E essa mudança acontece quando a gente coloca um propósito. Eu sou mesmo conhecedor e tenho uma experiência muito viva. Quando a gente muda a nossa conduta, Deus muda todos os nossos passos, nosso caminho. Ou seja, a gente volta a seguir a vontade e os princípios de Deus. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Estejam muito atentos ao dia de hoje, ao dia de santidade, enquanto muitas pessoas estão aí usufruindo desse mundo, de coisas mundanas, de só coisas que vão suprir a carne e não o espírito. A gente tem que seguir aquilo que Deus tem para nós, que é alimentarmos do Espírito Santo de Deus. Como a palavra diz, o Senhor nos norteia pelo Espírito Santo, pela palavra escrita e também pela nossa convivência, nas nossas igrejas. Assim é o que Deus quer de nós. Inicie o seu dia diante de Deus, inicie o seu dia buscando de Deus aquilo que Ele tem para você. Se todos os dias de manhã acordarmos para a leitura da palavra de Deus, Deus vai orientar o nosso dia. E assim tudo vai acontecer da melhor forma possível para cada um de nós. Às vezes podemos achar que está demorando. Mas eu tenho feito isso e não tenho buscado. Eu tenho buscado, mas não tem acontecido. O tempo é o tempo de Deus. Todo momento Deus tem nos provado para que sejamos aprovados e as coisas aconteçam. Nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor. Senhor nosso Deus, neste momento peço pelo poder e a virtude do sangue do Senhor Jesus, que o Senhor nos guie neste dia, que possamos, ó Pai, entender o que é a santidade, possamos caminhar nos Teus caminhos e diante da Tua promessa, que não esqueçamos que a Tua promessa prevalece, que o Senhor é maior que tudo e maior do que todos, ó Pai.
que o Senhor pode todas as coisas e no momento certo, pela fé que temos, sabemos que as coisas vão acontecer. Peço ao Senhor que neste momento possa visitar o coração de todas as pessoas que estão ouvindo, vendo este vídeo, para que o Senhor trate em cada um dos corações, ó Pai, as aflições, os medos, as preocupações, mas traga neste momento o alívio que cada um de nós precisamos. Assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vamos iniciar mais uma semana.